Presente o número regimental de senhoras e deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente nesta data, dia 18 de fevereiro de 2021, quarta-feira. Iniciamos o pequeno expediente com os seguintes deputados inscritos: deputado Alex de Madureira, deputada Letícia Aguiar, não fará uso da palavra, deputado Márcio Nakashima, deputado Rodrigo Gambale. Eu solicito que a deputada Letícia Aguiar assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Você me chama, por favor. Seguindo a ordem dos oradores inscritos, convido o nobre deputado Coronel Telhada para fazer uso da palavra. Muito obrigado, deputada Letícia Aguiar, que preside essa sessão. Senhores deputados, funcionários, assessores, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero iniciar hoje o discurso do dia 18 de fevereiro, saudando os municípios aniversariantes. Nós temos hoje vários municípios. O primeiro município é o município de Badibacite, o município de Cajamar. Aproveito para mandar um abraço para os meus amigos lá, o Francisco, o Eduardo, todos de Cajamar, da Guarda Municipal. O município de Cândido Rodrigues, Cássia dos Coqueiros, Colômbia, o município de Embu, Itapevi, Luisiânia, Pardinho, Peruíbe, aproveitando, mandando um abraço para o amigo Christian, que é o diretor da Defesa Civil lá de Peruíbe, prefeito também Luiz Maurício, município de Sagres, Salmourão, Sarutaia e Itaguaí. Um abraço a todos os amigos desses municípios que aniversariam na data de hoje, 18 de fevereiro. Hoje também é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Aproveito para mandar um abraço a todos aqueles que trabalham em organizações de combate ao alcoolismo, em especial os que são voluntários nos Alcoólicos Anônimos. Abraço a todos que trabalham nessa triste realidade que é o alcoolismo. E hoje também é o Dia Internacional da Síndrome de Asperger, o Asperger, que é um tipo de espectro autista e que realmente tem atingido muitas famílias aí. Hoje, dia 18, é um dia muito especial para nós também. Todos vocês sabem, eu tenho 3 netos, e hoje é o aniversário do Cássio, o meu neto mais novo, que está completando 1 ano de idade. Quero aproveitar e mandar um beijo para o meu neto, para todos os meus netos, em especial para o Cássio, que completa aniversário hoje. Um beijo, Cássio. Um beijo para meus filhos, meu genro, minha nora, enfim, para toda a nossa família. E o Cássio, que é a nossa riqueza, aí, o neném mais novo da família Telhada, completando 1 ano de aniversário. Eu sou suspeito para falar, né? Sou vovô coruja, fico suspeito para falar. Também quero comentar aqui uma bela ocorrência do 5º Batalhão de Polícia de Choque, do nosso canil da Polícia Militar, uma grande apreensão de drogas que ocorreu ontem, na quarta-feira, quando os policiais do 5º Batalhão de Choque, solicitados por policiais da Força Tática do 16º Batalhão, que é o batalhão que acompanha que meu filho comanda, em uma operação em combate ao tráfico de drogas na comunidade Real Parque. Os cães Aruque e Buma acabaram localizando através do odor um depósito de drogas, onde foi apreendido 2 tijolos de maconha, 1.500 porções de crack, um saco e 820 porções de cocaína, 71 porções de haxixe, 58 frascos de lança-perfume, 300 unidades de LSD, além de 3 balanças de precisão e 2 cadernos de contabilidade, somando aí um total de 16 quilos de entorpecente. Uma bela cana dada pelo pessoal do 5º Batalhão de Polícia de Choque, o Canil, e a Força Tática do 16º Batalhão. Eu ontem falei que ia ler aqui uma carta de uma mãe que reclama da Escola Municipal de Educação Infantil de Lermando. E ela diz o seguinte: meu nome é X, eu não vou falar o nome dela, já tive filhos em escolas particulares. Como a maioria de vocês, deputados, devem ter, o retorno das aulas em uma escola particular é muito diferente do que a escola pública. As escolas da prefeitura estão em perfeito abandono. Relato aqui sobre a escola dos meus filhos, mas também coloco problemas de inúmeras escolas.
A Escola Municipal Dilermando Dias dos Santos, na Vila Leopoldina, sofreu com as chuvas de fevereiro de 2020. A escola ficou interditada, logo depois veio a pandemia, e hoje, mais de um ano depois, a escola tem um muro escorado e correndo o risco de desabar. É inaceitável que alunos, funcionários, professores voltem à escola tendo parte dela interditada e com risco à vida e à manutenção mínima dos protocolos contra a Covid. É inaceitável que durante um ano a Prefeitura não tenha finalizado a obra do muro da escola que está prestes a desabar. Agora pense em que condições têm as escolas públicas de oferecer segurança aos alunos frente à pandemia. Não há na escola pessoal de limpeza, não há intenção de reconhecer professores e funcionários como profissionais da linha de frente. Não foi feita nenhuma mudança na escola para que os alunos tenham espaços ventilados e não sejam expostos ao vírus, podendo levar para casa a doença. Sem essas condições, deveriam acontecer aulas online, mas onde estão os tablets e chips prometidos pela Prefeitura? De uma turma de 60 alunos de 3/5 anos, somente 15 entraram online. A maioria não tem como acessar, como os professores seguirão dando aulas, se isso irá compactuar ainda mais a desigualdade escolar. Vocês, deputados, precisam tomar essa luta e exigir da Prefeitura uma resposta urgente, não para março, abril e maio, mas para agora. Meus filhos estão hoje matriculados em uma escola pública e já valorizam a luta de profissionais abandonados pela Prefeitura. Precisa haver respeito pelos professores, senão estaremos caminhando ou encaminhando para um país ainda mais sem futuro do que está hoje. E ela pede aqui uma resposta, que é a dona Cristiane. Eu vou encaminhar essa documentação à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Educação, pedindo aqui uma providência. E quero aqui fechar, senhora presidente, também uma outra reclamação do senhor Everton, do Hospital Cidade Tiradentes. Boa noite, coronel. Ele diz que é marido de uma enfermeira que é funcionária do Hospital Cidade Tiradentes. E já de uns dias para cá, a esposa tem reclamado de crimes, que bandidos agem dentro das dependências do hospital. Já teve até casos de sequestro relâmpago, né, nos últimos dias. Eles vêm se deparando com criminosos assaltando os funcionários nas trocas de turnos, dentro das dependências do hospital. Pleno absurdo, ainda mais nas condições de hoje em dia. E aqui ele pede um apoio no policiamento. Eu estou aqui repassando isso para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal e também para a Secretaria de Saúde, aqui, para que tome conhecimento desses absurdos, para que providencie a segurança nesses hospitais. Enfim, são muitas necessidades. A população clama por socorro em todas as áreas, na saúde, na segurança, na educação, e muitas vezes aqui o governo faz ouvidos de mercador, nada faz para ajudar a população. Infelizmente, essa é a triste realidade do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, senhor deputado. Seguindo a ordem dos oradores inscritos, doutor Jorge Lula do Carmo, deputado Gil Diniz, deputada Damares Moura, deputado delegado Olim, deputado Roberto Moraes, nobre deputado Castelo Branco. O senhor tem um tempo regimental. 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira, trazemos hoje boas notícias do governo federal, da gestão do nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. Dessa vez, investimentos em infraestrutura tão bem conduzidos pelo nosso superministro Tarcísio Gomes de Freitas, capitão do Exército Brasileiro, oficial de engenharia, meu contemporâneo de algumas missões e que hoje está à frente de uma das pastas mais competentes de Brasília. Preparamos aqui uma apresentação e trata-se de Congonhas, o aeroporto com o primeiro da América Latina a ter o sistema EMAS. A pista principal do aeroporto de Congonhas, que é a segunda mais movimentada do Brasil, será a primeira da América Latina a contar com a tecnologia de Engineered Material Arresting System. É uma estrutura que cria uma nova área de escape com blocos de concreto que se deformam quando uma aeronave ultrapassa o limite final da pista, o que no aeroporto de Congonhas é possível de acontecer. A gente brinca que ele é um porta-aviões no meio da cidade de São Paulo, principalmente em dias chuvosos. Eu fui piloto de avião, fui piloto de helicóptero, fui piloto de jato, de aeronaves de grande porte, e sempre que pousava em Congonhas com chuva,
em operação de voo por instrumento. Confesso que a gente tomava 1001 cuidados e rezava a Deus para que tudo desse certo. Evidentemente que eu fazia essas operações nos anos 90, 31 anos atrás. Hoje a pista já sofreu uma série de melhorias. O EMAS, por exemplo, é uma tecnologia que permite ampliar a segurança operacional dos aeroportos com limitações de espaço físico. Congonhas não tem mais para onde crescer, acabou, não tem como avançar mais. Já fizeram um puxadinho para um lado, já fizeram um puxadinho para o outro em função dos acidentes, e agora você tem que usar a tecnologia, né, para desacelerar as aeronaves que ultrapassam o final da pista, por meio de esmagamento de blocos de concreto. Nós vamos ver na foto. Serão instalados nas duas cabeceiras da pista principal, a 17 direita e a 35 esquerda, uma área de 75 metros de comprimento com este material EMAS, que basicamente é um composto de material poroso que cede com o peso da aeronave e acaba afundando e atolando na sua superfície, evitando que a aeronave saia da pista. É uma tecnologia de ponta. Está aí o exemplo, ó. Esse sistema é muito útil às áreas de escape, em que há algumas utilizações em rodovias brasileiras, feitas de brita e outros materiais que servem para os caminhões e ônibus pararem caso percam o freio. Muito bem, aqui está um exemplo, né, do aeroporto de Congonhas, com o desenho das áreas de escape. Não vai dar tempo da gente explicar, mas isso torna a operação muito mais segura, repito, principalmente em dias de muita chuva. Está aqui o nosso ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que assinou a ordem de serviço nessa quinta-feira, dia 11 de fevereiro, e a obra trará muito mais segurança às operações, que serão viabilizadas graças à visão de futuro do governo federal. O investimento é de 122,5 milhões de reais, que será feito através da Infraero, que administra o aeroporto. O planejamento da Infraero prevê que a obra seja executada em apenas 16 meses e que deixe a pista principal com suas novas áreas de escape. A história do maior desastre aéreo do Brasil, que infelizmente aconteceu em Congonhas, foi lá em 2007, quando uma aeronave da TAM deixou 199 mortos. Naquele 17 de julho, um Airbus 320 da companhia atravessou a pista de pouso de Congonhas sem frear e colidiu com o prédio da TAM, vindo a incendiar. Antes dele, nós já tínhamos tido outros acidentes, que numa outra oportunidade eu posso relatar. Um deles com Fokker no reverso, e eu fiz parte do Comitê de Investigação Aeronáutico naquela ocasião, que é uma das minhas especialidades como oficial de segurança de voo. Acabamos? Só volta um pouquinho. E para terminar, é para as histórias como essa que não se repitam mais. Eu gostaria só de lembrar que o aeroporto de Congonhas tem uma história muito bonita. Ele é de 1936, quando acabou a Revolução de 32, o Campo de Marte, que era do governo do Estado de São Paulo, foi confiscado pelas forças de Getúlio Vargas e foi transformado num aeroporto militar. Na sequência, São Paulo pensou longe, falou, vamos lá, fazer naquele platôzão da antiga Congonhas, que era um bairro longe, deputado Gianazzi, difícil de chegar em 1936. Os caras falaram, não vai adiantar nada, aquilo lá é muito longe, né? Mas na visão deles, não, um dia a cidade chega aqui. Era uma estrada de terra, e lá construíram uma pista de terra, que depois foi asfaltada. Em 1954, ele ganhou pátio de autoridades. Em 57, o aeroporto se tornou internacional. Olha que visão, São Paulo em 57. Antes, Guarulhos nem se pensava. Tinha uma base aérea da Força Aérea lá pequena. Em 59 recebeu uma outra ampliação. Em 68 uma modernização. E em 1970 alcança um pico de operações impressionante, o que levou o aeroporto a ser hoje a potência que é. Portanto, parabéns ao governo Bolsonaro, ao ministro da Infraestrutura, que estaremos juntos aí em alguns dias, numa pauta interessante para São Paulo, e juntos somos mais fortes, somos todos um só, aviação. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Frederico Dávila, deputado Maurici, deputado Marcos Damasio, deputado Sebastião Santos, deputada Carla Morando, deputada Maria Lúcia Amari,
deputada Anarice Fernandes, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa, doutora Janaína. Vamos lá, hein? Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela rede Alesp. Só queria, na verdade, dar uma satisfação do trabalho que eu estou fazendo, buscando manter abertos os hospitais estaduais em todo São Paulo, querendo também que o hospital, o HC de Bauru, seja colocado em funcionamento, brigando pela manutenção, e ao que tudo indica, será mantida a manutenção do Hospital Darcy Vargas no local em que ele se encontra atualmente. Não é uma luta para aparecer, não é uma luta para angariar votos, não é uma luta para jogar pedra em quem quer que seja, é uma luta pela saúde da população, que eu entendo que é um direito mais do que básico, é praticamente pressuposto. E nesse contexto, acontecem situações complicadas, porque eu tenho tomado cuidado de passar para a Secretaria da Saúde as reclamações que eu venho recebendo, por um lado, preservando a identidade das pessoas que fazem as denúncias, e, por outro, buscando soluções para estas mesmas denúncias. Eu evito passar os nomes, por exemplo, dos profissionais de saúde que fazem as denúncias, porque esses profissionais pedem, e porque eu mesma tenho a preocupação de não expor essas pessoas a eventuais perseguições, dependendo da situação, até mesmo demissões. Então, eu torno os relatos objetivos. Então, quando algum profissional de saúde manda um material dizendo, por exemplo, que tem pacientes de Covid misturados com não Covid, ou que um serviço está sendo encerrado, eu informo a secretaria e tenho evitado mandar os e-mails dos profissionais de saúde para preservá-los. Quando são pacientes que reclamam, no início do meu mandato, eu mandava os e-mails. Só que houve um contato com o meu gabinete, dando a entender que o envio dos e-mails poderia ser interpretado como um pedido de favor. E quando eu enviava, era para que eles tivessem consciência das reclamações. Aí eu parei de enviar os e-mails e comecei a mandar apenas os relatos, como o de ontem, de um senhor que ligou no gabinete, disse que foi procurar um desses hospitais que estão sendo fechados, os pronto-socorros, estava com muita dor no peito, o médico falou, não posso atender o senhor por ordem do governador. Mandou esse homem embora. Esse homem sentiu-se mal novamente, voltou, não foi atendido. Até que ele conseguiu um atendimento, não sei dizer para os senhores se foi particular, se conseguiu ajuda de familiares, mas ele conseguiu um atendimento, não no hospital que ele procurou primeiramente, e ele estava infartado. Como o caso dele, eu recebi mais 4 essa semana de idosos que estão esperando para fazer um cateterismo, 1 semana, 2 semanas, a mais de 20 dias. Então, eu parei de mandar os nomes para não ser acusada de querer favorecer quem quer que seja. Só que eu estou sentindo, inclusive, pela maneira que as notas estão saindo na imprensa, pela forma que até jornalistas que conhecem entram em contato para querer checar, que talvez, não sei se é a assessoria de imprensa do governador, eu não sei se é algum assessor, quero crer que não seja ele, mas estão tentando passar a sensação de que eu invento essas denúncias, essas reclamações. Não é nada disso, não é nada disso. Eu recebo muitos e-mails, faço questão de lê-los, até tem gente que reclama que as respostas são curtas, é porque é impossível responder tudo de maneira longa. Eu leio, eu procuro fazer uma filtragem, porque a gente tem que entender que, às vezes, as reclamações têm algum conteúdo subjetivo, Eu procuro filtrar e dar importância para aquelas reclamações mais
relevantes. Eu acredito verdadeiramente que, com as mudanças que o governador do Estado está fazendo na saúde, as reclamações aumentarão muito, não só no meu gabinete, no gabinete de todos os colegas. Porque as pessoas estavam acostumadas a chegarem nos hospitais e serem atendidas. E agora houve uma mudança de política, e essas pessoas vão ser mandadas de volta para procurar um equipamento municipal, para depois, por meio do CROSS, e nós sabemos, né, que já era deficitário e agora com essa sistemática vai ficar ainda mais, por meio do CROSS serem encaminhadas para fazer uma consulta, um cateterismo, uma avaliação mais demorada. Então, tudo isso para dizer o seguinte: nada do que eu falei aqui foi inventado, né? Eu não tenho a prática de andar com gravador para registrar o que as pessoas me falam, porque eu acho que isso sequer é algo moral, eu não tenho essa prática. Tudo que eu mencionei das reuniões, inclusive da reunião que eu tive com o governador, na presença de vários colegas, que é a reunião mensal aqui da casa, foi verdade. O governador falou o que eu disse que ele falou, tanto com relação ao Bauru, como com relação ao Darcy Vargas, como com relação aos outros. Ele disse, eu não menti, não mentiria. Se ele mudou de ideia, graças aos pleitos legítimos, nossos, de vários deputados, dos voluntários, dos médicos, eu fico feliz. E reconheço um acerto. Agora, querer dizer que não disse o que disse, ou que eu, teoricamente, estaria fazendo ilações, só traz para mim um sentimento, ainda estou refletindo e amadurecendo, de que não vale a pena participar dessas reuniões. Entendeu? Porque eu sempre disse que eu participava porque eu entendia e entendo que era um espaço institucional do deputado lutar pelo seu povo. Agora, quando o governador não considera aquele encontro algo oficial, quando ele entende que ele pode desdizer o que ele disse, com tranquilidade, como se fosse um encontro informal, ocasional, eu entendo que é perda de tempo. Então, eu externo aqui, é uma decisão mesmo, de não participar mais dessas reuniões. Eu acho é uma tristeza ter que decidir, ter que anunciar isso, mas do que adianta? Se a pessoa, ao recuar, não tem a nobreza de dizer, olha, estou recuando porque me convenci de que estava errado, mas recua dizendo que o outro não está dizendo a verdade, é perda de tempo. É isso, senhor presidente. Seja bem-vindo ao time, deputada. O governador, ele pensa que está falando com um funcionário dele, né? O problema é esse, né? Fica muito difícil. Deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, primeiramente eu quero dizer que, como sempre, a Assembleia Legislativa tem que fazer uma reparação em relação ao confisco dos aposentados e pensionistas. Enquanto a Assembleia Legislativa não fizer essa reparação, votando o nosso PDL, o projeto de decreto legislativo número 22, ela estará faltando não só com os aposentados e pensionistas, mas com todos os trabalhadores e trabalhadoras do Estado de São Paulo. Porque o que aconteceu aqui em São Paulo com a reforma da Previdência foi um verdadeiro golpe em todos os servidores, trabalhadores e, sobretudo, nos aposentados e pensionistas, E o governo sempre utilizando a argumentação, a falácia do ajuste fiscal, da crise orçamentária, que não é verdade, porque nós já inúmeras vezes apresentamos outras fontes de financiamento para esse suposto déficit, que, na nossa opinião, não existe. Nós já debatemos aqui a questão da política de desoneração fiscal, que o governo transfere mais de 20 bilhões de reais
para os empresários de São Paulo, né? Dinheiro público, dinheiro da educação, é dinheiro que faz falta na saúde, que faz falta na segurança pública, na infraestrutura, que é transferido sem nenhuma contrapartida para o poder econômico, para as grandes empresas, que não devolvem nada para o Estado de São Paulo. Então, esse é um ponto. O outro que nós debatemos em relação ao orçamento é a dívida ativa, que já passa de 340 bilhões de reais. E o governo não toma providências efetivas para cobrá-la, né? Não arma, no bom sentido, a administração pública, a PGE, para que haja uma cobrança efetiva dessa dívida. E essa dívida vem também dos grandes empresários, do poder econômico do Estado de São Paulo, das grandes empresas, que muitas delas são sonegadoras. São sonegadoras de impostos e são ainda beneficiadas com essa política de desoneração. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao caso das empresas frigoríficas, que são devedoras, mas recebem dinheiro público através da política de desoneração fiscal. Temos ainda a dívida do Estado com o nosso antigo IPESP, agora São Paulo Previdência. Me lembro, em 2007, quando houve a primeira reforma da Previdência, da gestão Serra, nós debatemos isso e o governo reconhecia uma dívida de mais de 80 bilhões de reais do Estado com o nosso Instituto de Previdência. Então, é o Estado que deve para os servidores, é o Estado que deve para os pensionistas, para os aposentados, né? E sem contar outros debates que nós já fizemos sobre essa questão dessa questão orçamentária, porque o governo argumenta que há uma baixa na arrecadação. Isso também não é verdade. Nós estamos conversando com o Sinafresp, por exemplo, e não houve queda orçamentária no semestre passado, seu presidente. Então é mentira, né? O Estado de São Paulo, na verdade, está fazendo um ajuste fiscal contra o povo, contra os trabalhadores, contra as trabalhadoras, sobretudo nessa área dos serviços públicos. Os trabalhadores dos serviços públicos estão sendo afetados por esse ajuste fiscal, porque ele não tem coragem, o governador, de enfrentar esses empresários, essas empresas que são beneficiárias da política de canalização de recursos públicos, que eu falei da desoneração fiscal. Ele enfrenta quem? Ele enfrenta os servidores, com uma reforma da Previdência, confiscando os salários dos aposentados e dos pensionistas. Por isso que é urgente, é uma pauta muito importante na Assembleia Legislativa. É fundamental que a Assembleia Legislativa faça justiça e faça essa reparação, que ela tem autonomia e ela tem essa prerrogativa de votar um PDL, um projeto de decreto legislativo, revogando, anulando um decreto ou uma resolução, uma maldade do governo. A Assembleia Legislativa tem que se comportar dessa forma, né, porque ela cometeu um erro grave aprovando a reforma da Previdência Estadual. Nós avisamos que isso aconteceria. Então, nós temos que fazer... Eu votei contra, logicamente, aqui a maioria dos deputados votou contra, mas a base do governo votou a favor dessa nefasta reforma previdenciária, que atende aos interesses do sistema financeiro, né, da ciranda financeira que tem no Brasil, dessa jogatina do sistema financeiro, da especulação financeira. Então, agora nós temos que fazer essa reparação e por isso que eu peço mais uma vez a aprovação imediata e urgente do nosso PDL número 22. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Sargento Nery, deputado Reinaldo Augusto, deputado Tenente Nascimento, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Adalberto Freitas, deputado Caio França, deputada Marta Costa. Pela lista suplementar, deputado Sargento Nery, deputado Delegado Olim, deputado Itamar Borges, deputado Castelo Branco. Fará uso da palavra? Não fará uso da palavra. Genásio, você vai falar de novo? Sim, mas você vai falar depois? Vou falar. Ok. Deputada Carla Morando, deputado Caio França, deputado Major Meca.
Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhoras, senhores deputados. Para fazer frente e fazer justiça às medidas absurdas de aumento de impostos no estado de São Paulo, promovido pelo senhor governador João Agripino Dória, nós apresentamos nessa Casa Legislativa, senhores, os projetos de decretos legislativos para que nós possamos suspender os efeitos desses malignos decretos assinados pelo desgovernador. É importante que nós trabalhemos para que esses decretos, como o PDL 13, que trata do aumento do ICMS na revenda de veículos, o PDL 14, que trata do aumento do ICMS em cima da carne, do leite e dos seus derivados, o PDL 06, que trata do aumento de ICMS dos insumos e materiais hospitalares, o PDL 22, que foi citado agora aqui pelo deputado Carlos Gianazzi, que aumentou a alíquota previdenciária dos aposentados. Nós precisamos de urgência no encaminhamento desses PDLs a esse plenário. Nós acompanhamos na data de ontem, vários parlamentares aqui acompanharam a movimentação dos agricultores, dos pecuaristas, dos revendedores de veículos, dos revendedores de carne e de inúmeras outras categorias que estão insatisfeitas, estão desesperadas com esse aumento de impostos no estado de São Paulo. Ora, senhor governador João Dória, não queira, em mais uma ação irresponsável, querer atribuir a nós, representantes do povo, a responsabilidade dos movimentos nas ruas de São Paulo na data de ontem. Os movimentos que aconteceram ao longo do mês de janeiro agora de 2021, onde inúmeros profissionais, inúmeros trabalhadores estão vindo às ruas protestar contra essa ação irresponsável do senhor governador João Dória, que não se contentando em promover ao longo da crise sanitária no nosso estado, no Brasil e em todo o mundo, ele está promovendo um fechamento absurdo de inúmeras empresas, inúmeros trabalhadores que estão perdendo o seu emprego. E para dar o golpe final, em dezembro de 2020, agora no final do ano, ele, através de decreto, aumentou alíquotas de ICMS para vários setores. Nós precisamos, senhoras e senhores deputados, através da nossa representatividade, buscando atender aos anseios dos trabalhadores e dos cidadãos de bem do estado de São Paulo, trazer a esse plenário todos esses PDLs que eu aqui citei. É uma reivindicação justa dos cidadãos no nosso estado. Eles estão nas ruas manifestando a sua insatisfação. Não é através de um chamamento de políticos.
é pelos problemas, pelas dificuldades e necessidades que estão passando na sua rotina de vida, seja nas suas empresas, seja nos seus trabalhos, seja no sustento das suas famílias, onde estão com dificuldade de levar comida à mesa para sustentar os seus filhos, estão com dificuldade para comprar remédios aos seus pais, aos filhos e a quem fica doente dentro das suas casas. Esses PDLs precisam, em regime de urgência, serem trazidos a esse plenário. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o coronel Telhada, não farei uso da palavra. Deputada Letícia Aguiar. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Muito obrigada, senhor presidente, nosso querido coronel Telhada. Boa tarde a todos os colegas aqui presentes, Major Meca, nossa querida deputada Janaína Pascoal. Bom, hoje eu venho falar aqui com muita alegria de um projeto que eu apresentei, e um projeto que eu tenho muito orgulho de ter apresentado, porque versa sobre um tema que eu gosto muito, gosto de acompanhar, e um tema que eu decidi apoiar desde quando me coloquei à disposição da vida pública. É o projeto de lei complementar número 52/2019. Altera a lei complementar número 1291, de 22 de julho de 2016, que institui a Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas. Pois bem, gente, esse projeto, ele versa, de maneira bem resumida e direta e objetiva, ele versa sobre o aumento da idade para ingressos na Polícia Militar. Hoje existe uma limitação, apenas pessoas com até 30 anos podem ingressar na Polícia Militar. Porém, nós identificamos, e isso é algo que qualquer um pode ver, a gente não precisa nem de pesquisas mais aprofundadas, é que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, vem aumentando. Nós temos uma informação que é importante destacar e compartilhar com vocês aqui, é que, atualmente, o brasileiro alcança a idade de 76 anos. Lá em 1940, a idade do brasileiro, a expectativa de vida do brasileiro, era em torno de 40 a 45 anos. E hoje, atualmente, nós já estamos com a expectativa de vida de 76 anos. O que isso tem a ver com esse projeto? Tudo. Porque se as pessoas estão vivendo mais e melhor, consequentemente, elas estão mais produtivas, ativas para viver e trabalhar e produzir para a sociedade. E conversando com diversas pessoas que têm o sonho, a vocação de serem policiais militares, essas pessoas trouxeram até nós essa realidade. Poxa, deputada, eu passei na prova, passei no TAF, que é o teste de aptidão física, que comprova se a pessoa está apta fisicamente ou não para ingressar na nossa gloriosa Polícia Militar, porém, ela esbarra no limite de idade. Se ela tiver com 31 anos, ela já não pode mais ingressar. Portanto, que nós apresentamos esse projeto de lei complementar 52/2019, para que a gente possa alterar a lei e possa expandir de 30 para 35 anos. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, esse é um dos projetos que mais as pessoas nos perguntam como é que está o andamento. Nós pedimos o requerimento de urgência para esse projeto ser pautado aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E eu peço a você que nos acompanha, que tem o sonho de ser policial militar, assim como nós temos aqui o nosso presidente, Coronel Telhada, que é da Polícia Militar, nosso colega Major Meca, também da Polícia Militar, ambos apoiam, inclusive, esse projeto, já estivemos juntos em eventos, falando justamente dessa alteração da idade do ingresso da Polícia Militar. Eu peço a você que nos ajude a divulgar isso, a pedir para outros deputados aprovarem essa alteração da idade.
É algo simples e que eu tenho certeza vai causar um impacto muito positivo, não apenas para aquelas pessoas que têm essa vocação e querem ingressar na Polícia Militar e fazer parte do quadro da Polícia Militar, tendo também pessoas mais experientes que, de fato, escolheram estar na Polícia Militar, assim também um impacto positivo para a sociedade. Mais homens e mulheres estarão no quadro da Polícia Militar desempenhando um trabalho de segurança para toda a sociedade. Portanto, meus amigos, em especial aqui o Comitê 35 Anos, que tem nos apoiado bastante, divulgado bastante, inclusive tem um link de votação, acompanhem também o Instagram deles para que a gente possa somar esforços. E para quem quiser ter mais informações, entender mais detalhes do projeto de lei complementar 52/2019 de minha autoria, acesse www.aquiatrabalho.com. Lá você vai poder acompanhar não apenas o nosso trabalho, as nossas proposituras, mas também, especialmente, esse projeto. Vamos juntos trabalhar para aumentar a idade de ingressos na Polícia Militar. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Próximo deputado é o deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, queria aqui comentar duas notícias que foram publicadas hoje na grande imprensa, que são preocupantes e assustadoras, eu diria que tenebrosas, por conta do coronavírus. A primeira delas é em relação a Araraquara. O prefeito Edinho Silva acabou de dar uma entrevista agora na UOL, deputado Meca. É preocupante, porque Edinho Silva, inclusive, foi deputado estadual aqui, né, na Assembleia Legislativa. Nós conhecemos a seriedade e o engajamento dele em defesa da saúde pública, em defesa da sua cidade, sobretudo. E ele diz o seguinte: a situação lá é tão grave, mas tão grave, que o que está acontecendo em Araraquara, que não é uma cidade pequena, não é uma cidade, né, com poucos recursos, é o prenúncio do que pode acontecer em todo o Brasil e, sobretudo, no estado de São Paulo. Então, essa é uma notícia preocupante, porque a situação lá é grave, todos nós estamos acompanhando. Tem lockdown na cidade, a cidade está fechada, com toque de recolher, né, as aulas foram suspensas, enfim, a situação é de calamidade pública. O Brasil inteiro está acompanhando. Hoje, Araraquara virou a nossa Manaus. Esse é um ponto. O segundo é que o estado do Ceará também entrou num processo semelhante, inclusive com toque de recolher a partir de hoje. Né? A situação lá se agravou de uma maneira também absurda, a contaminação cresce no estado do Ceará, as aulas presenciais foram suspensas, então, a situação de calamidade pública, situação emergencial, lockdown, também no estado inteiro do Ceará, não foi só em Fortaleza, senhor presidente. E me parece que o governo estadual não está entendendo a gravidade da situação, o governo Dória. Né? Ele mantém, através do seu secretário de Educação, Rocieli, as escolas abertas, com as aulas presenciais. E nós já temos muitas pessoas contaminadas. Nesta semana, que houve a volta das aulas presenciais, já existem notícias de muitas escolas com contaminação, que, na verdade, esse processo iniciou na semana passada, com o planejamento presencial, e isso só tem aumentado. Nós temos os números, ontem eu apresentei uma parcial desses números. O próprio secretário reconheceu 740 casos de contaminação em todo o estado de São Paulo, nas redes públicas, né, já do mês de janeiro para cá, por conta já desse procedimento, dessa orientação criminosa de abrir as escolas. E tem uma outra notícia aqui, mais preocupante ainda, mostrando o poder das escolas particulares, que essas escolas já estão aumentando para 70% o número de alunos por sala. Eles não estão só com os 35%, eles estão colocando até 70%, porque o governo Dória liberou geral em São Paulo, principalmente para as escolas particulares, entrando em choque com a orientação da prefeitura,
que diz que só 35%, mas o Estado está atropelando a orientação da Prefeitura de São Paulo e autorizando que as escolas particulares trabalhem com 70% de alunos por sala de aula, para aumentar ainda mais a contaminação, senhor presidente. Isso é inadmissível, né? Então, esse é o quadro de São Paulo. Contaminação aumentando no Brasil, no estado de São Paulo. A gente fala de Araraquara, mas tem outras cidades já também com toque de recolher, principalmente no Vale do Ribeira, que são cidades mais pobres, sem investimento, Apiaí, Guapiara, Itaoca, Ribeirão Branco, essas cidades estão todas também fechadas, é a mesma situação de Araraquara, e outras que eu não tive acesso ainda, então a situação é grave. Então, faço aqui um apelo ao governador Dória para que faça a suspensão imediata das aulas presenciais em todas as escolas do estado de São Paulo, não só da rede estadual, mas também das redes municipais, da rede particular, sobretudo, porque ninguém controla mais a rede particular, inclusive as diretorias de ensino deram carta branca, estão orientando as escolas particulares, autorizando que elas coloquem 70% do número de alunos na sala, senhor presidente. Então, isso é muito grave. Eu faço aqui um apelo. Nós já acionamos o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, contra a volta às aulas presenciais. E por isso que nós estamos apoiando as greves dos professores de todo o estado de São Paulo, da rede estadual, da rede municipal aqui em São Paulo, né, e de outras redes que estejam também fazendo a greve em defesa da vida, porque para nós escola fechada significa vida preservada. Então, queria dizer que nós apelamos, mas nós estamos tomando providências também na justiça contra essa orientação criminosa do governo Dória, senhor presidente. Vai continuar? Obrigado, deputado. O próximo deputado, o deputado Major Meca. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Retornamos na data de hoje aqui a essa tribuna para chamar a atenção a um fato corriqueiro no estado de São Paulo. Eu gostaria que o pessoal soltasse a matéria que foi veiculada hoje na Rede Record, no programa Balanço Geral, agora à tarde, hoje dia 18 de fevereiro. O enfermeiro chega em casa de moto. Ele para o veículo e fica de costas para a rua, destranca o portão. Neste momento, surge uma dupla de assaltantes em outra moto. O morador vira, coloca as mãos para cima. Já percebeu que será assaltado. Um dos ladrões vai para cima dele, obriga o enfermeiro a se ajoelhar. O bandido arranca o capacete da vítima, joga para o comparsa. Sobe na motocicleta do morador, acelera. Os dois ladrões fogem juntos. Muito obrigado. O enfermeiro continua na calçada ajoelhado. Muito obrigado. Os senhores viram, né? O enfermeiro teve 2 motos levadas em menos de uma semana. Os senhores acompanharam a matéria. O garupa desembarca 2 criminosos, saca uma arma, coloca a vítima de joelhos e leva a moto. Os senhores sabem, vocês que estão nos assistindo, os senhores sabem o que acontece com um policial militar se ele se depara com essa motocicleta, com 2 criminosos. Esse garupa saca a arma durante a tentativa de abordagem e atira no policial. E o policial, para defender a própria vida, para manter a segurança e garantir a proteção do povo de São Paulo, efetuar um disparo para proteger a própria vida. Os senhores sabem o que acontece com o policial militar? O policial militar é punido. Em São Paulo, o policial militar que tentar abordar essa dupla de criminosos
que em uma semana roubou por 2 vezes a mesma vítima, deixou o enfermeiro sem a moto por 2 vezes. Sabe o que acontece, senhoras e senhores deputados, com os nossos soldados da Polícia Militar? Caso se depare com esse criminoso, ele é punido. Se os nossos policiais militares trocarem tiro com esse criminoso, eles são punidos. É o que acontece hoje no estado de São Paulo. Olhem e acompanhem, senhores, o absurdo que acontece com a nossa tropa no estado de São Paulo. O senhor desgovernador João Agripino Dória, em mais uma das suas mentiras, que uma das suas promessas de campanha foi que não haveria mais esse tipo de punição aos nossos soldados, não haveriam mais as transferências e as mudanças de horário aos nossos policiais que se envolvessem em ocorrência de gravidade. Mais uma vez o senhor mentiu. O senhor secretário da Segurança Pública foi cobrado na Comissão de Segurança Pública aqui nessa casa. Disse que não sabia disso e iria verificar. Senhor secretário, General Campos, estamos aguardando o retorno do senhor até o presente momento, porque os nossos soldados estão sendo punidos, estão sendo transferidos das suas unidades para unidades distantes da onde ele reside. O policial está tendo o seu horário de trabalho modificado, porque hoje, deputado Carlos Gianazzi, deputada Janaína Pascoal, se o soldado não tiver o seu horário de 12/36, para que ele possa fazer bico no horário da folga, não é para descansar não, não é para recompor o seu desgaste físico e psicológico. Ele precisa do horário de folga para trabalhar, para fazer bico, senão ele não sustenta a família. E a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, de forma covarde, repito aqui, de forma covarde, está punindo os nossos soldados que estão defendendo o povo nas ruas de São Paulo, trocando tiro com criminosos. O fato mais recente, os senhores querem saber? Aqui, na área do 12º Batalhão, circunscrição da nossa Casa Legislativa. Há uma semana atrás, uma dupla de policiais da Rocan trocou tiro aqui próximo. Criminosos que praticavam roubo na região. Os policiais foram tirados do 12/36 e estão no horário de expediente. E essa prática é única e exclusivamente para punir o policial, para fazer com que o policial não faça frente ao crime e deixe abandonado a população do estado de São Paulo. E como os nossos bravos soldados não largam da sua missão, eles acabam entrando em confronto, enfrentando esses bandidos, esses criminosos, e são punidos. É por esse motivo que nós estamos coletando assinatura, e é difícil, hein? Quem queira de verdade apoiar você, soldado, porque é difícil trazer uma CPI que apure essas movimentações e essas punições aos nossos soldados da Polícia Militar em São Paulo. Mas nós não abandonaremos a trincheira e vamos em frente, apoiando os nossos policiais. Os senhores não estão sozinhos. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, mais uma vez, na verdade, hoje, meu terceiro pronunciamento, eu quero fazer um alerta aqui à Assembleia Legislativa e a toda a população do Estado de São Paulo, né, que já está em curso no Congresso Nacional o debate em cima da PEC 186, conhecida como a PEC emergencial.
E essa PEC foi colocada como prioridade pelo governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e agora também pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado. E, logicamente, dos setores econômicos. Eles querem aprovar a PEC emergencial, a PEC 186. O que diz essa PEC? Ela trata da questão da redução dos salários dos servidores públicos do Brasil, dos federais, dos estaduais e dos municipais, com a possibilidade de redução da jornada de trabalho. Mas tem outras maldades ainda, né? Porque essa PEC suspende, senhor presidente, as progressões automáticas, os reajustes salariais e as reestruturações das carreiras dos servidores. É um congelamento jamais visto aos servidores, aos trabalhadores. E as pessoas pensam, mas vai pegar um setor da elite, do funcionalismo. Não. Essa PEC emergencial do Bolsonaro e do Paulo Guedes e do empresariado brasileiro vai afetar quem? Os profissionais da educação, os profissionais da saúde pública, do SUS, os profissionais da segurança pública. Veja aqui que tem muitos deputados que são da Polícia Militar, da Polícia Civil, serão todos afetados. Todos esses segmentos que representam a maioria dos servidores públicos do Brasil. Então, essa PEC, ela, como se já não bastasse a Lei Complementar 173, que congelou os salários, congelou a progressão funcional, senhor presidente, dos servidores, como quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, tudo isso foi congelado pela Lei Complementar 173, a lei do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né, que teve o apoio do PSDB. O Tucanato apoia esse tipo de ajuste. Aí eles se juntam, né? Dória e Bolsonaro contra os trabalhadores. Na pauta econômica, eles estão de mãos dadas contra os servidores do Brasil. O fato é que essa PEC agora vai, né, ser uma prioridade do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, do presidente do Senado e do presidente da Câmara dos Deputados, senhor presidente, contra os trabalhadores. Então, nós temos que fazer uma frente de resistência em todo o Brasil, porque eles querem jogar a conta da crise econômica nas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras, ao invés de taxar as grandes fortunas, as grandes heranças, as heranças bilionárias e milionárias, não. Eles atacam os servidores, atacarão novamente os professores, as enfermeiras, os médicos, os policiais militares, civis, o pessoal dos servidores do sistema prisional. Esses servidores serão atacados e, com isso, atacarão a prestação de serviços públicos para a população em todo o Brasil. Então, nós já estamos aí junto com as entidades. Inclusive, para concluir, senhor presidente, eu queria mostrar um vídeo aqui de 2 minutos do Sintrajub, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Federal, um vídeo muito pedagógico, mostrando a gravidade da PEC emergencial 186. É importante que todos saibam que o Brasil tem que resistir contra esse arroxo. Gostaria de passar aqui, então. O ministro das Finanças, Paulo Guedes, já disse que acha baixo o salário de R$ 39 mil para ministros do STF. A presidência da República, o Supremo, é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. E como se não bastasse, o governo agora propõe uma reforma administrativa que pode diminuir em até 25% os salários e a jornada dos servidores públicos. Além de atacar os servidores, são 25% a menos de médicos e enfermeiros trabalhando em hospitais, menos professores nas escolas e menos assistentes sociais atendendo a população. A verdade é que essa reforma não presta. Enquanto o governo quer aumentar ainda mais os altos salários, Paulo Guedes usa essa reforma para economizar em cima de quem ganha menos.
Veja os números e tire suas conclusões. O Brasil tem 10 milhões de servidores públicos. Desses, 6 milhões são servidores municipais e a maioria deles ganha menos de 3 salários mínimos. Lembrando que 40% dos servidores públicos brasileiros são profissionais da saúde e da educação. Nas 3 esferas, 53% dos servidores ganham até 4 salários mínimos e outros 33% ganham entre 4 e 10 salários. A reforma administrativa de Bolsonaro e Guedes é injusta. A maioria de servidores está nos municípios, atende diretamente a população em escolas e postos de saúde e ganha até 3 salários mínimos. Milhares de servidores já tiveram seus salários reduzidos pela reforma da Previdência e outros milhares têm salários congelados e parcelados. Agora, eles querem reduzir os salários em até 25%. Perdem os servidores, perde o serviço público, perde a população, que terá o atendimento reduzido. O serviço público é um direito da população. Essa reforma ataca os seus direitos. Essa reforma é contra você. O Brasil precisa de mais e melhores serviços públicos, e não menos. Diga não à reforma administrativa. Uma campanha Sintra-Jufe RS. Não teve, senhor presidente, acho que teve um problema de imagem, pelo menos aqui para o telão. Não sei se o telespectador conseguiu assistir o nosso vídeo, mas ele fica disponível nas nossas redes sociais do nosso mandato. Então, mas nós faremos uma luta imensa no Brasil, pressionando a Câmara dos Deputados, pressionando o Senado Federal, pressionando o governo Bolsonaro a não aprovar essa PEC emergencial. Porque nós já temos a emenda 95, que foi aprovada pelo Temer, com apoio do PSDB, que já congelou os investimentos por 20 anos nas áreas sociais, sobretudo na educação, na saúde, na segurança pública, na assistência social. Depois nós tivemos a emenda 173 do Bolsonaro, que foi aprovada também com os votos do PSDB, dos aliados do Dória. E agora essa PEC emergencial, é um absurdo, senhor presidente, mas haverá luta e haverá resistência em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras e, sobretudo, em defesa dos serviços públicos no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. E, havendo acordo entre as lideranças, eu solicito o levantamento desta sessão. Muito obrigado, senhor deputado. Senhoras deputadas e senhores deputados, havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca vossas excelências para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, sem ordem do dia. Obrigado a todos. Está levantada a sessão.